Falamos ontem na leitura do livro Lar Adventista sobre a lisonja, elogio insincero, adulação, elogiar excessivamente para obter alguma vantagem. E para a leitura de hoje, do capítulo 55, Normas de Moral, aqui na cozinha da minha casa, onde você já sabe, o Novenário Adventista já está aqui aberto no hino que eu vou sugerir para cantar com a sua família. A Bíblia, a Palavra de Deus, já está aqui também aberta com o texto bíblico que eu vou sugerir para você ler com a sua família. Mas o tema de hoje me preocupa, porque o tema de hoje fala de pessoas comprometidas com o Evangelho, ministros do Evangelho, que podem estar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Tema da leitura de hoje: se o pastor tenta. Acompanhe a leitura. A mais leve insinuação, venha de que fonte vier, convidando-vos a condescender com o pecado, a concordar, a aceitar o pecado, ou a permitir a menor liberdade ilícita com a vossa pessoa, seja rechaçada, recusada, como o pior insulto à vossa digna feminilidade. Não importa quem seja a pessoa. Sabe, tem um texto bíblico da Bíblia que muito me surpreende a maneira como o profeta lidou com a situação. Fala de Davi com a esposa de Urias. O que Davi fez foi uma crueldade das piores que podem existir. Adulterou com a esposa de Urias, chamou Urias para ocultar o seu pecado, fazendo com que ele viesse para casa. Só que ele foi fiel. Se os companheiros de guerra, outros soldados estavam em batalha, ele não poderia dormir na cama com sua esposa. E aí Davi, ao saber disso, foi mais cruel ainda. Colocou nas mãos do próprio Urias uma carta contendo ali a morte do próprio Urias, colocando Urias à frente da batalha para que morresse. E assim foi. E aí o profeta chega para Davi, conta uma história, Davi diz: essa pessoa tem que morrer. Sabe o que me chama a atenção dessa história toda? É que o profeta chamou a esposa de Urias de uma cordeirinha. Será que ela não poderia ter evitado o adultério? Pense um pouco sobre isso. Não importa quem seja a pessoa, não importa de que fonte venha a tentação, o pecado, recuse. O beijo em vossa face, em lugar e ocasião impróprios, deve levar-vos a repelir com indignação o emissário de Satanás. Percebeu isso aqui? Como é grave? Um beijo na face não é problema, mas num lugar, só você e essa pessoa, um local impróprio e até mesmo numa ocasião imprópria, é um emissário de Satanás. Cuidado, muito cuidado. Se parte de alguém colocado em posição elevada, alguém de destaque na sociedade, até na comunidade cristã, no trato com as coisas sagradas, um ministro do Evangelho, então o pecado é 10 vezes maior. Percebeu isso aqui? O pecado é 10 vezes maior e deve levar a mulher ou jovem temente a Deus a retrair-se com horror, não apenas do pecado que teria cometido, mas da hipocrisia e violência
de alguém a quem o povo respeita e honra como servo de Deus. A gravidade de alguém que é ministro do Evangelho. Induzir ou propor algo que é contra os princípios da palavra de Deus deve ser considerado com horror. E é um pecado 10 vezes mais grave do que alguém que talvez seja apenas um membro da igreja. Não estou desmerecendo o ser membro, é muito importante ser membro de uma denominação religiosa, de uma igreja, fazer parte de uma comunidade cristã é de suma importância. Mas aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, transmiti-la ao povo, o pecado dessa pessoa é 10 vezes mais grave de alguém que não faz isso. Por isso, eu recomendo para você ler com a sua família, estudar com a sua família, o livro de Tiago. Lá no finalzinho da Bíblia, carta a Tiago, capítulo 4, versos 1 até o verso 7. Eu vou destacar aqui o versículo 7, que diz muito claramente: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus. Resista às tentações do inimigo de Deus. E orando, estando em comunhão íntima com Deus, o diabo fugirá da sua presença. Compensa servir a Deus e ser fiel e leal a Ele. Leia Tiago, capítulo 4, versos 1 ao 7. Continuando a leitura do livro Lar Adventista. Caso um ministro do Evangelho não refreie suas paixões inferiores, se deixa de seguir o exemplo do apóstolo e assim desonra a sua profissão e fé, a ponto de nem mesmo chamar de pecado a condescendência, nossas irmãs que professam piedade não devem por um instante sequer iludir-se ao pensamento de que o pecado ou o crime perde a sua malignidade, no mínimo que seja, pelo fato de seu pastor atrever-se a nele se envolver. Não importa quem seja a pessoa, pecado é pecado e as consequências do pecado são graves. Não esqueça que Deus se fez homem, nasceu como um de nós, na pessoa de Jesus Cristo. E ele sofreu as consequências do pecado. A mais grave nos afasta de Deus. E Deus é quem nos protege, quem nos sustenta, quem de fato nos ama. Se afastar de Deus é a maior gravidade do pecado. Não pense que por vir o pecado por parte de um ministro do Evangelho, de um pastor, não pense que o pecado ou o crime perde a sua malignidade, no mínimo que seja. O fato de os homens que se acham em posições de responsabilidade se mostrarem familiares com o pecado não deve diminuir a culpabilidade e a enormidade do pecado na mente de ninguém. O pecado é enorme e é gravíssimo. O pecado deve parecer tão maligno, tão detestável, porque de fato ele é, como tem sido considerado até agora. E a mente dos puros e elevados deve repelir e evitar aqueles que transigem com o pecado. Como fugiria de uma serpente cuja picada fosse mortal? Fuja do pecado.
fuja do pecado. Faça como José, lá no Egito, cuja esposa de Potifar o agarrou e ele correu, fugiu dela. Fuja do pecado. Convido você a cantar com a sua família, além de ler Tiago e estudar Tiago, capítulo 4, versos 1 a 7. Cante com a sua família um hino 182 do Novenário Adventista, cujo nome é Eu Pertenço ao Meu Rei. Você pertence a um Deus puro e santo, que odeia, detesta o pecado, embora ame o pecador, porque ele quer perdoar. Vamos orar? Amado Deus e Pai, o livro Lar Adventista tem normas de moral que são extremamente importantes para a nossa vida. Pai, estas normas podem ser encontradas em Tua Palavra. Se nos dedicarmos a estudar a Bíblia e Teu Espírito Santo nos fazer entendê-la, nós fugiremos do pecado, resistiremos ao diabo, nos entregaremos por completo a Ti, nos submetendo a Ti. E então, em Tua presença, qualquer demônio caído dos céus fugirá, inclusive Teu arqui-inimigo Satanás, o diabo. Obrigado, Senhor, por nos proteger e nos ensinar a resistir às tentações, porque foi isso que Teu Filho Jesus veio, nos ensinou a viver fazendo a Tua vontade. Ele não pecou, perdoou e vive pelos séculos dos séculos. Obrigado, Pai. Obrigado porque em Cristo nós podemos vencer também. E segundo a Tua Palavra, somos mais que vencedores por meio de Cristo. Ajuda a sermos fiéis e leais a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Se inscreva no canal. Compartilhe com outras famílias. E não esqueça, sejamos a força da nação.